Fique agora com o resumo do próximo capítulo de Vencer o Desamor. Romena acusa Gael de não levar nada a sério e só se importar com sexo. Romena quer sair publicamente com Gael e se irrita com o namorado. Romena afirma que quer estar segura que Gael a leve a sério e ele se preocupa. Tadeu reclama por Ariadna trabalhar. Tadeu aceita ficar com Gema e Ariadna sugere que a garota estude algo que tenha relação com crianças, pois tem muito jeito com elas. Ariadna afirma a Gema que ela vai ser uma grande mãe. Ariadna alerta a Gema que Tadeu é especial, mas a empregada não se importa. Gema busca Clara para brincar com Tadeu. Daphne nota Gema estranha, mas ela despista. Daphne pede a Gema para segurar Santiago, e ela observa o bebê em seus braços. Gema pergunta a Daphne se ser mãe dá muito trabalho. Daphne confessa a Gema que é muito difícil criar os filhos sozinha, além de ter que possuir trabalho e moradia, temendo que Bárbara a expulse definitivamente da casa a qualquer momento. Gema justifica a Bárbara para Daphne. Daphne tenta apurar informações sobre o passado de Bárbara com Gema. Gema pergunta a Daphne o que ela vai fazer com as cinzas de Nestor e incomoda a camponesa. Cassandra repreende o comportamento de Tadeu para Ariadna. Ariadna conta a doença de Tadeu para Cassandra e deseja que todos saibam a condição do filho antes de criticá-lo. Cassandra mostra as matérias que ninguém cobre para Ariadna, todas relacionadas às violências de gênero. Ariadna imprime as reportagens e quer dar seguimento aos casos. Bárbara fica reflexiva após o sermão do padre. Bárbara pergunta ao padre se é uma boa mãe, confessando que está triste por Álvaro. Bárbara quer se vingar por Álvaro, mas o padre não acha isso uma boa ideia. O padre tenta falar para Bárbara que Daphne o procurou, mas ela não permite. Bárbara promete se confessar com o sacerdote depois, para que ele a absolva do que ela vai fazer. O chefe de Álvaro nota sua tristeza e pede para que ele relaxe. Álvaro alega que a arquitetura é o único que vai lhe salvar, ressaltando as palavras de Ariadna. Ariadna segue indignada pelos jornais estarem explorando tanto um feminicídio. Humberto pede a Ariadna que cubra a morte de um empresário, mas ela sugere criticar a exploração do feminicídio de Astrid em um artigo de opinião. Ariadna promete escrever a matéria de graça e Humberto aceita. Bárbara invade o escritório de Olga e dá um tremendo de um tapa na cara da ex-nora, e Paulo a defende. Bárbara xinga Olga por ter faltado com seu juramento diante de Deus e ter preferido o sucesso sozinha ao invés de apoiar o marido. Bárbara acusa Olga de ter acabado com Álvaro e seu patrimônio, mas a empresária chama o ex-marido de fracassado. Bárbara culpa a Olga por ser liberal e trabalhar ao invés de ficar em casa. Paulo tenta controlar Bárbara. Bárbara quer que Olga e Paulo paguem no inferno pelo que fizeram a Álvaro e se retira. Olga fica enfurecida com a postura de Bárbara e chora de ódio. Ariadna chega tarde e Bárbara reclama. Ariadna se irrita com Bárbara querendo controlá-la. Bárbara relembra a Ariadna que Calixto está rondando a casa. Álvaro chega e surpreende Bárbara. Álvaro critica Eduardo por não resolver os problemas que ele criou e acusa Bárbara de sempre perdoar o filho predileto por tudo. Ariadna conta para Álvaro que Tadeu gosta do psicólogo, mas não consegue esquecer Eduardo. Calixto avisa Lino que Álvaro está na casa e busca uma forma de não levantar suspeitas. Lino e Calixto discutem e se acusam pelo fracasso do plano até então. Tadeu pede para colocar o nome de Álvaro no dinossauro e o arquiteto autoriza. Ariadna confessa para Álvaro que não tem com quem deixar Tadeu às tardes. Álvaro se oferece para cuidar de Tadeu e deixa Ariadna feliz. Eduardo liga para a esposa e pergunta sobre o carro. Tadeu grita que Álvaro está com eles e Eduardo estranha. Tadeu fala com Eduardo por videochamada. Álvaro é frio com Eduardo e Tadeu não quer conversa com o pai. Eduardo reclama por Álvaro ser cuidador do filho e revela que vai para o festival do garoto. Eduardo elogia Ariadna e a encanta. Eduardo e Ariadna se reconciliam e trocam juras de amor. Gema nota a tristeza de Bárbara. Gema pergunta a Bárbara se ela sente falta de uma filha e a madame se incomoda com sua indiscrição. Gema conta a história de sua família para Bárbara sem revelar que é filha de Evita. Gema quase confessa para a Bárbara que queria uma festa de 15 anos e ela estranha, mas a garota logo se corrige. Clara deseja uma boneca e Daphne promete que vai comprar o brinquedo e uma casa para elas em breve. Daphne conta para Clarinha que Josefina está a caminho. Gema abraça Evita na capital. Evita se preocupa com Gema.
Evita chama Gema de volta para cuidar da filha, mas ela não aceita. Gema teme que Gustavo aprenda novamente caso descubra sua gravidez. Evita conta para Gema a mudança de Gustavo, mas ela não acredita. Gema ressalta para Evita que está muito bem com Bárbara. Ariadna tenta vender o carro de Eduardo e o empregado lhe sugere opções para a venda. Ariadna liga para Eduardo, que não atende. Gema conta para Evita que na casa de Bárbara tem duas mulheres que lhe servem de inspiração, mas Evita a desestimula por ser pobre. Gema pede a Evita que não conte a ninguém sobre sua gravidez. Gema alega para Evita que não se sente sozinha e se despede da mãe. Ariadna conta para Eduardo por quanto vendeu o carro e ele fica chateado pela miséria. Eduardo critica a burrice de Ariadna por vender o carro quase de graça, e ela se irrita com a grosseria do marido, pedindo para que ele resolva seus próprios problemas e em seguida desliga na cara do salafrário. Humberto fala para Ariadna que seu artigo de opinião está viral e na boca de todos. Ariadna fica alegre e espera que os meios de comunicação respeitem as vítimas. Cassandra parabeniza Ariadna pela matéria e ela deseja desarquivar outras notícias abrindo uma sessão no escritório sobre a violência de gênero. Cassandra apoia, mas Humberto não aceita. Ariadna tenta convencer o patrão, mas ele não cede e critica a jornalista. Bárbara conta para Gema que vai à igreja e a empregada relembra a tia que faltam 6 dias para pagar a hipoteca, e Daphne escuta. Bárbara nota que Gema não está se alimentando bem e estranha, mas a adolescente revela que apenas não está sentindo fome. Josefina conta para Daphne que já chegou no hotel e reclama dos preços da hospedagem. Josefina agradece a Daphne por permiti-la ser madrinha de Santiago e ela promete apoiar a filha, planejando devolver o dinheiro que lhe entregou Joaquim e nunca repassou a Daphne pelas despesas da casa. Daphne pede a Josefina que aproveite que Bárbara não está em casa e vá até lá. Onofre pede a Evita que lhe diga onde está Gema e a chantageia emocionalmente, alegando que pode morrer logo e deseja se despedir da filha antes de partir. Evita confessa para Onofre que Gema está grávida. Gustavo chega e pergunta onde Evita estava, pois a viu descendo do ônibus. Josefina elogia a casa de Bárbara e Daphne pede um momento antes de ir para a igreja. Bárbara volta para casa e encontra a amante de Joaquim em sua sala. Bárbara briga com Daphne por ter metido Josefina em sua casa. Josefina defende a filha e discute com Bárbara ferozmente. Bárbara chama Josefina de pouca coisa e ela debocha dos chifres merecidos que a madame levou, deixando a rabugenta chocada e sem reação. Bárbara fica chocada com Daphne ter sido capaz de colocar a amante de seu pai em sua casa, e a camponesa relembra que a residência também é dela. Clarinha pergunta o motivo de Bárbara chamar Daphne de víbora. Bárbara acusa a Josefina de ter seduzido Joaquim, mas ela nega e afirma que foi procurada por ele devido aos sentimentos que a esposa o fazia passar. Alguns anos antes, Joaquim e Bárbara discutem pela desorganização. Bárbara reclama da quantidade de papéis de Joaquim e ele alega que são seus casos de trabalho. Bárbara não liga e deseja que o marido se livre dos documentos, mas o advogado não cede. Joaquim reclama do controle de Bárbara. Bárbara afirma que um dia Joaquim vai lhe dar razão. Na atualidade, Gael tenta ser romântico com Romena. Gael admite para Romena que não sabe ser namorado e pede que ela o ensine e tenha paciência. Gael beija a namorada e se reconcilia com ela. Bárbara defende a decência de Joaquim e segue acusando Josefina de ter sido a responsável pela traição. Bárbara ordena a Josefina que leve Daphne e as crianças da casa. Bárbara e Josefina se dão conta que o encontro entre elas foi planejado por Daphne e se chocam. Ariadna conta a Tadeu que vão usar o carro de Joaquim e o garoto não gosta muito da ideia. Álvaro chega e conversa com Ariadna. Ariadna revela para Álvaro que está lendo matérias de crimes contra mulheres, dentre elas o de uma menina que foi estuprada no estacionamento, algo que ela quase viveu na própria pele. Gustavo oferece a Evita que seja cozinheira de seu restaurante. Onofre apoia e sugere à esposa que conte a verdade para o genro. Evita não obedece e inventa uma desculpa para Gustavo. Gustavo finge não se importar com Gema e alega que deseja apenas criar um patrimônio para os futuros filhos. Onofre garante a Evita que Gema não vai encontrar um melhor pai para seu filho do que Gustavo e se preocupa com o que será da filha caso crie uma criança sozinha.
Ariadna e Álvaro buscam por Karen Miranda na internet, e a jornalista planeja criar uma nota para apoiar as mulheres. Ariadna planeja entrevistar Karen, e Álvaro se oferecem para cuidar do sobrinho. Gemma quase fala para as amigas que está grávida, mas sua outra amiga encrenqueira zomba de outra possível gravidez e a faz desistir. Álvaro e Tadeu brincam e montam um edifício com peças de um brinquedo. Tadeu quer que Álvaro more com ele e o empresário tenta explicar que não pode. Bárbara reclama por Álvaro estar cuidando de Tadeu e desconta no filho a raiva que está sentindo de Josefina. Falando nisso, Josefina e Daphne discutem na rua. Josefina acusa Daphne de desfrutar sua briga com Bárbara. Daphne reclama que Josefina tenha pego o dinheiro de sua pensão, voltando a relembrar que Silvestre a assediava, e Josefina não dava a bola. Ariadna chama Cassandra para a entrevista. Ariadna quer justiça e fazer com que a polícia prenda o estuprador. Ariadna confessa para Cassandra que quase aconteceu o mesmo com ela na saída do supermercado. Josefina acusa Daphne de também estar fazendo mal aos seus filhos, e a camponesa se defende. Daphne fala para Josefina que a mãe nunca acredita nela e reafirma que Silvestre a assediou por vários anos. Josefina alega que Daphne está mal com a vida e acusando todo mundo pela morte do marido, ressaltando que foi um acidente. Josefina se irrita com Daphne e vai embora. Ariadna encontra Karen, que está trabalhando. Cassandra estimula Karen a falar quando o gerente chega e a proíbe de conversar com as jornalistas. Gael e Romena almoçam juntos e celebram a felicidade que estão sentindo. Gael beija Romena de olhos abertos. Ariadna tenta convencer o chefe de Karen a lhe dar alguns minutos, e ele aceita. Daphne batiza Santiago sozinha e chora. O padre tenta consolar a jovem, que lamenta não ter ninguém. O sacerdote revela a Daphne que Santiago já tem a bênção de Deus. Daphne deseja aprender a viver sem Nestor, e Bárbara a observa de longe. Karen conta para Ariadna que seu ex-marido a atacou por vingança. Karen fica nervosa ao conversar com Ariadna. Evita conta para Lucinha que Bárbara ainda não sabe que Gemma é sua sobrinha. Lucinha quer ter um lugar para esconder sua afilhada, que está sendo seduzida por um malandro que só quer engravidar as jovens. Lucinha alega que as mulheres deviam pensar melhor antes de engravidarem. Gemma não sente fome e suas amigas estranham. A amiga de Gemma sugere que elas trabalhem para ganhar dinheiro, e outra colega da adolescente a deixa mal com um comentário sobre ser mãe antes da maioridade. Álvaro conversa com Daphne e chama sua atenção pelo encontro armado entre Josefina e Bárbara. Álvaro pede a Daphne que não haja por ressentimento. Bárbara afirma que Álvaro também despreza a meia-irmã, só não demonstra, mas a camponesa não acredita. Daphne fala que Bárbara deve dar graças a Deus por não ter tido filhas, pois faria a vida delas um inferno.